Boa tarde, galera! Como estão vocês? Tudo bem? Juliana Bertolozzi, arroba Julie B, underline, Lucille no Twitter. É um prazer falar com vocês hoje, meus amigos, os seguidores. Vamos fazer um balanço sobre as eleições, segundo turno das eleições de ontem? Bem, pessoal, temos algumas boas notícias e outras nem tanto. No geral, eu diria que não há muito motivo para comemorar os resultados desse segundo turno, né, que aconteceu em algumas cidades, né, para prefeito no Brasil. No geral, bom, vamos falar um pouco sobre tudo o que aconteceu, mas eu acho que há mais motivo para preocupação do que para comemoração. Vamos lá? Bom, um motivo que é muito legal e deve ser comemorado, esse é um ponto positivo para a direita, é o fato de que nenhuma capital no Brasil, em nenhuma foi eleito um prefeito, uma prefeita do Partido dos Trabalhadores pela primeira vez na história. E o que isso significa? Significa, entre muitas outras coisas, que os brasileiros entenderam que este partido está completamente ligado à corrupção, roubo, fraudes e desvios, e a rejeição foi enorme. Sim, prefeitos do PT foram eleitos, prefeitos e prefeitas foram eleitos em cidades do interior, de alguns estados, cidades menores, mas em nenhuma capital foi eleito um prefeito ou uma prefeita do PT, do Partido dos Trabalhadores. E isso é um fato histórico. Ocorreu pela primeira vez na história. É importante salientar que o partido sempre venceu em ao menos uma capital em todas as eleições municipais desde 1985. Os piores resultados do PT haviam sido em 1985, que foi a primeira eleição nas capitais após o processo de redemocratização do país, e em 2016, ano em que uma certa presidenta foi derrubada, em que muitos escândalos de corrupção, roubo, desvio, fraudes, propinas, inclusive carregadas em cueca, vieram à tona. Esse foi um ano-chave, 2016. E o resultado nas urnas deste ano, 2020, nas urnas para prefeito, mostram que a rejeição ao PT atingiu um patamar histórico. Foi a primeira vez que o partido não elegeu um prefeito, uma prefeita em uma capital brasileira. Elegeu em outras cidades, mas não em capital brasileira. Nenhuma. Esse é um fato. Depois nós vamos analisar isso direitinho, tá? Algumas coisas que chamaram a atenção também em relação a isso tudo. Bem, ao mesmo tempo em que tivemos essa rejeição ao PT,
nós tivemos também um fortalecimento a um partido que é cria do PT, digamos que nasceu da costela de Adão do PT, que é o PSOL. O próprio José Dirceu, um dos fundadores do PT, que pela primeira vez em trocentos anos aí após a condenação, foi votar, e aí já tem continha no Twitter e tudo, fez questão de filmar a chegada dele no colégio eleitoral, cumprimentando as pessoas e declarando o seu voto em bolos. Não é possível afirmar se ele votou no PT ou em bolos também no primeiro turno, porque no primeiro turno ele sequer fez uma só postagem. Aliás, há um vácuo entre as postagens dele durante os últimos 3 meses. Um vácuo total. Ele não participou de campanha, ele não deu apoio a ninguém ou ao seu próprio partido, que seria o PT, o partido que ele ajudou a fundar, e também não declarou um apoio formal a Boulos. Mas na conta dele no Twitter, ele fez questão de divulgar um pequeno vídeo, depois eu vou mostrar uns printzinhos para vocês, dele indo votar após 8 anos impedido de votar, votando no 50, que era o número de Boulos aqui em São Paulo, né, do PSOL, na verdade, né, pelo Brasil, e então ele declarou que estava construindo a Frente Popular. Então, meus amigos, fica aí uma pergunta. Estaríamos diante da morte do PT, já que atingiu um nível de rejeição recorde e, portanto, talvez ele não consiga mais eleger cargos de importância no futuro? Ou estaríamos vendo uma aliança entre o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o PSOL, que nada mais é do que a cria do PT, um filhote do PT, um braço, todos sabemos disso. Então, fica aí essa reflexão. O PSOL teve votações, conseguiu algumas votações aí expressivas. Fica a pergunta: vocês acham que o PSOL pode ser um PT piorado ou igual, ou vai se juntar ao que é o PT hoje? Qual é a opinião de vocês? Depois mandem para mim os comentários de vocês. Bem, para nós paulistanos, foi um certo alívio, eu não diria que é um motivo para comemorar o fato de Boulos não ter sido eleito e Covas ter sido eleito. Não é motivo para comemorar. É um alívio Boulos não ter sido eleito. Por quê? Já sabemos lidar com o PSDB. Não gostamos não, né? Mas já sabemos lidar aqui em São Paulo com o PSDB. Faz tempo, já sabemos lidar com Covas, com a Manteiga. Agora, não saberíamos lidar com o PSOL, que seria um braço ou uma aliança com o PT, e
muito menos sermos governados por um criminoso invasor de propriedades. Sejamos bem sinceros, né? Porque é isso que ele é. Então, por um lado, sim, dos males, o menor para a cidade de São Paulo. Mas assusta pensar que o segundo turno chegou a esse ponto, a termos de escolher entre o Covas, o homem que fechou, que soldou as portas de estabelecimentos comerciais no começo da pandemia, para que tudo fosse fechado, fazendo lockdown, seguindo as ordens do governador Doriana, ou votar, né, num outro partido que, né, votar num criminoso. Então, assim, nós aqui em São Paulo, nós ficamos realmente entre a cruz e a espada. Confesso que não há motivo não para comemorar. Eu, pelo menos, não vejo motivo nenhum para comemorar. Porque o Covas, ele foi o homem que fez isso. E eu havia falado, inclusive, em outro vídeo, um ou dois vídeos atrás, que a Margarina Doriana iria anunciar medidas restritivas hoje. Eu deixei isso claro que seria no dia seguinte após as eleições. Isso vai ficar como um assunto para um vídeo posterior. Mas, de fato, como eu havia dito, Dória já convocou uma entrevista, uma coletiva de imprensa e comunicou que recuamos para a fase amarela do plano da pandemia. Estávamos na fase verde, havia mais 50 dias, e agora voltamos para a fase amarela para conter a disseminação do vírus. Não significa que estabelecimentos serão fechados, pelo menos por enquanto. Mas haverá redução nos horários de funcionamento de vários estabelecimentos, haverá novamente redução no número de pessoas em certos lugares. Então, vai ser um lockdown um pouco mais light, mas não deixa de ser um lockdown. E eu gostaria de lembrar novamente, todos sabíamos que a porta de entrada do vírus no Brasil seria o carnaval, e o presidente alertou os governadores. Os governadores ignoraram, nada fizeram e permitiram o carnaval, permitiram que tudo isso acontecesse. E agora, quem paga o pato é a população, Brasil afora. Agora, um motivo para comemorar, na verdade, é a não eleição da Manuela Dávila pelos gaúchos lá em Porto Alegre. Ela estava se projetando lá na frente, e seria algo assustador se essa mulher assumisse o poder. Eu acho que todo mundo aqui sabe um pouco da história dela. Ela é, digamos assim, um camaleão e muda de acordo com os interesses alheios. Inclusive, né, vocês devem se lembrar quando houve a disputa do segundo turno entre Haddad e Jair Bolsonaro para a presidência, ela, ateia declarada, assim como o Haddad,
chegaram até a frequentar uma missa e comungar às vésperas da eleição, ofendendo todos os cristãos, todos aqueles que acreditam em Deus e que respeitam a instituição. Eu realmente acho também que foi uma ofensa, não foi legal. Enfim, né? Também sabemos que ela escreveu livros dizendo que homens não deveriam existir, mas acabou de ter o segundo filho com um marido. É um pouco contraditório, né? Mas deixemos a Manuela para lá, porque é como a Marina, daqui a 4 anos ressuscita, né? Mas pelo menos, gauchada, valeu por não ter eleito a Manuelinha, não. Agora, uma coisa muito preocupante foi o resultado das eleições na cidade do Rio de Janeiro. Sim, sabíamos que eles também estavam lá entre a cruz e a espada, porque eles tinham de um lado Eduardo Paes e do outro o Crivella. Crivella foi um dos prefeitos com a pior avaliação dos últimos anos, assim, olha, muitos anos. Ele realmente teve uma avaliação baixíssima. Foi bem complicada a gestão dele. Cariocas que estiverem me assistindo, por favor, mandem seus comentários, digam o que vocês acham. Porém, o Eduardo Paes é um pouco assustador elegê-lo. Ora, Eduardo Paes, que já esteve à frente da prefeitura do Rio de Janeiro e também de outros cargos, tem muitas polêmicas em sua carreira, em seu currículo, digamos assim, né? Em especial, o fato de que ele é ligado a milícias. E isso é mais do que comprovado. Isso é antigo. Vem lá desde 2006. A primeira denúncia, e ela continua até hoje. Eduardo Paes é assim com milícias do Rio de Janeiro. Acho que em outubro de 2011, se eu não me engano, uma emissora de TV aí, um programa lacrástico, né? Fez inclusive uma reportagem mostrando um complexo sistema de propinas e não sei o que, envolvendo milícias e Eduardo Paes. E tudo aquilo foi divulgado, foi bem complicado, nada foi feito. Há empresas da família dele no Panamá, ou seja, lavagem de dinheiro. Enfim, nós temos diversos problemas com Eduardo Paes. Ele é criminoso e com uma ficha bem corrida. A ficha do Eduardo Paes é muito extensa, muito corrida e exatamente por isso é assustadora. Ele foi acusado de Caixa 2, lógico que ele está também na planilha da Odebrecht, mais um. Houve delação premiada de pelo menos 3 ou 4 pessoas que denunciaram Eduardo Paes como sendo um dos beneficiados por Caixa 2 no esquema da Odebrecht. Olha, o Eduardo Paes é um grande problema para todos, para o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro.
E aí eu penso assim, e eu vi muita gente ontem comentando no Twitter que o Rio de Janeiro poderia ter feito melhor, né? Não sei se melhor, porque, de novo, eu não sou de lá e é por isso que eu peço o feedback de vocês, cariocas, inscritos no meu canal, que vivem no Rio de Janeiro, se ele teria sido... se a gestão do Crivella foi tão ruim assim para escolher em paz. Agora, o que chamou muito a atenção, e eu vou publicar tudo isso aqui para vocês verem, os números, as mídias, tá? É que o número de abstenções superou o número de votos que elegeu o Eduardo Paes. O Rio já teve um recorde de abstenções no primeiro turno. No segundo turno, essa porcentagem explodiu. Estavam todos nas praias, lotando as praias, tomando sol. As pessoas fizeram questão absoluta de não ir às urnas. Elas se abstiveram de votar. E Eduardo Paes foi eleito por um número de votos menor do que o número de abstenções. Isso é bem triste, né? Enfim, agora o Rio de Janeiro vai ter de lidar durante 4 anos com o Eduardo Paes. Finalizando, pessoal, as conclusões sobre essa eleição. O que nós vimos foi um fortalecimento dos partidos do centrão, centro-centrão, como DEM, PSDB, o declínio total do principal partido de esquerda, que é o PT, mas, ao mesmo tempo, o fortalecimento da sua cria, que é o PSOL. Minha conclusão pessoal é que é mais do que urgente, necessária e imediata a necessidade de criarmos um partido de direita no Brasil, porque senão as coisas ficarão muito difíceis em 2022. Até pode ser que a gente consiga eleger Bolsonaro novamente, mas nós estamos vendo como está sendo difícil para ele governar sozinho, sem apoio de ninguém. Sim, ele está sozinho. Ele está... A comparação que eu faço é a seguinte: é como se ele estivesse dentro de uma caverna escura, rodeado por lobos, por predadores e ainda por cima caminhando sobre um terreno minado e com a chance de pisar em uma mina e tudo irá para os ares a qualquer momento. Essa é a impressão que eu tenho. Então, pessoal, se quisermos preservar os nossos valores conservadores, tradicionais, que foi o motivo que nos levou a votar em Jair Bolsonaro em 2018, é essencial lutarmos pela criação de um partido de direita.
é mais do que essencial e é urgente. Precisamos disso o quanto antes.